provavelmente já está gravando, então vamos dar início, né? Como eu tinha conversado semana passada com vocês, onde nós tínhamos visto passo a passo, né, algumas partes, algumas classificações de alguns tipos de evento, eu falei para vocês que eu também queria comentar única e exclusivamente sobre as reuniões em si, né? E é isso que eu quero trazer então hoje para a gente conversar sobre as reuniões, né? Deixa eu só colocar aqui a tela, que agora já está funcionando. Deixa eu ver se já foi. Uhum. Então, ó, eu coloquei aqui, trouxe para vocês um material que eu encontrei bem legal, da Semana da Pequena Empresa do Sebrae, por isso vocês vão ver que está escrito Sebrae, né? E também é legal, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, o Sebrae ajuda bastante essas pessoas que têm necessidade ou vontade de empreender, né? De abrir sua empresa, de criar as coisas, né? Eles dão total apoio, total auxílio. Eles também são responsáveis por ajudar os MEI, né? Microempreendedores individuais. Eles fazem um portal bem legal lá, tem muita informação, se quiserem dar uma olhada. Mas o nosso foco da reunião, eu vou começar aqui como fazer uma reunião assim mais eficaz, né? Primeiramente, então eu quero levar a gente a pensar alguns tópicos sobre a eficácia de uma reunião, né, que a gente já até conversou algumas coisas sobre reunião, mas hoje eu quero, então, tentar levar vocês a perceberem a eficácia da reunião e depois também dar uma olhada numa visão geral, né, sobre reunião, sobre como fazer, o que é e tudo mais. Mas, primeiramente, então, vamos entender o que é a reunião para a gente poder também falar da eficácia dela, né, porque, assim, se eu falo para vocês, né? Amanhã a gente vai ter uma reunião no período da tarde. Na cabeça de muita gente, quando fala que vai ter reunião, já começa aquilo, amanhã vai ser um dia cheio. Amanhã isso, amanhã aquilo. Já começa as desculpinhas, já começa a dar uma moleza no corpo, né? Porque realmente tem muita gente que tem a visão ainda da reunião como aquela coisa mais enfadonha, como uma coisa mais chata. Mas eu quero mostrar para vocês algumas técnicas que a gente pode usar, tanto para deixar ela mais eficaz no sentido de não ficar tão monótono, tão chato, né? E também algumas outras coisas que a gente pode implementar. Então vamos dar uma olhada no primeiro tópico aqui, ó. O que é uma reunião, então? Uma reunião é um encontro de pessoas que visam atingir um objetivo específico. Então, nós não temos um padrão, né, sobre reunião para todos os segmentos. Como a gente já abordou várias vezes, diferentes ramos, diferentes setores vão trabalhar de assuntos de maneiras diferenciadas. Então a gente precisa sempre dar uma olhada sobre o que eu estou falando, né? Como eu também já havia comentado, eu sempre menciono que eu gosto de puxar muito para a parte educacional, que é a parte mais próxima ao que eu desenvolvo, né? Mas aí cada um vai levando para sua área, ou quem quiser pesquisar, vai vendo para outras coisas também, né? Então aqui, quando a gente tem um objetivo, tem determinado problema que a gente precisa pensar numa solução, tem determinada campanha que nós precisamos realizar, tem isso, entende? Cada uma dessas coisas a gente pode levar para uma reunião para atingir um objetivo específico. Então esse já é legal a gente começar pensando em alcance de objetivo, tá? Isso é bom. Vamos ver o próximo. A reunião é uma importante ferramenta de comunicação que facilita a tomada de decisão, resultado fundamental de uma reunião, pois ela estimula, desenvolve e valoriza os profissionais. O problema está em como, por quê e para que é utilizado esse recurso. Então, veja só, na reunião, a gente acaba dando bastante espaço, né, de comunicação entre as pessoas. Porque se a gente faz uma roda de reunião, como ali na foto, né? A gente tem uma rodinha de pessoas conversando, é uma ótima estratégia de cada um dar seu ponto, a sua contribuição, né? Para a gente trocar, fazer um intercâmbio de ideias e ver no fim o que dá para ser feito. Lembra que eu falei para vocês também sobre a nossa proatividade? Que quando a gente é proativo, a gente vai, a gente mostra, a gente quer fazer. Então, essa é uma das partes do porquê trabalhar nossa comunicação, principalmente na oralidade, ou seja, a gente conversar, a gente verbalizar, é tão imprescindível para que a gente se saia bem, né? Então, aqui é mais um modelo, só que aí a gente precisa de mais pilares para a gente fazer essa construção que eu vou mostrar
na sequência, tá? Mas mesmo assim a gente já começa então dando uma olhada nisso. Depois, para tal é necessário definir claramente quais são esperados. Então, quais são esses objetivos esperados? Ter as pessoas certas presentes na reunião e o processo de condução deve ser eficaz. Então, olha só, é um conjunto de coisas, né? A gente deve olhar, então, o quê? A gente deve olhar, se eu estou com as pessoas do setor correto, então vamos supor que eu estou com um problema na parte financeira. Vai adiantar alguma coisa eu chamar um setor, por exemplo, pedagógico, para vir resolver uma coisa do setor financeiro? Né? Então, se eu estou fazendo uma reunião única e exclusivamente por causa de um problema ou de alguma coisa financeira, eu preciso me atentar, então, levar o pessoal do financeiro para participar dessa reunião, né? Outra coisa, nós precisamos trabalhar, né, a questão do novo produto, que a gente vai fazer divulgação. Então, questão de divulgação, não é mais fácil, então, eu pegar o pessoal do comercial, do setor comercial, ou pegar o pessoal do setor de marketing e levar para essa reunião? Né? Então, esses são alguns exemplos de coisas para a gente pensar. Outra coisa, a maneira que eu vou conduzir uma reunião, tá? Isso influencia muito nos resultados. Por quê? Eu conversei com vocês um pouquinho, quando nós estávamos ainda falando de entrevista de emprego, lembra que eu falei para vocês? E quando a gente está conduzindo uma entrevista de emprego, a gente tem que tomar cuidado para que a pessoa que a gente está entrevistando não se ache a entrevistadora e não tome o poder, né? Vamos dizer assim, o rumo da conversa. Aqui é a mesma coisa. Eu preciso, então, definir bem ao certo como que eu vou fazer esse caminho, né? Como que eu vou levar esse caminho para que tudo ocorra bem. E aí a gente vai ainda conversar também dessas formas, né? Quais seriam, então, essas formas, esses processos? Por isso que hoje em dia se fala muito em processo, né? Tanto para eu ter obtenção de resultados, né? Tanto para eu avaliar também como já está indo. Então, esse processos, quando você escutar, dê bastante valor, tá? Valorize bastante essa parte. Vamos ver aqui. Reuniões são ferramentas fundamentais para provocar mudanças e obter soluções nas organizações. Então, isso nada mais é do que um efeito do que a gente acabou de ver, né? Então, assim, se é um espaço aberto, colaborativo, onde eu posso sim deixar que as outras pessoas deem as opiniões delas, o que vai acontecer? Vai ser uma coisa que vai levar a uma solução, tá? Então, vamos supor que no meio da reunião a gente começa a discutir, que estava na pauta, que é importante, né? Tratar de assuntos da pauta, e um dos assuntos que estava lá era sobre algum problema para ser solucionado. E ali, talvez ainda só não foi solucionado porque não chegou a um consenso de como resolver aquilo, né? E na hora, quem sabe, que nós estamos falando, tem alguém que conhece, alguém que consegue resolver de uma maneira mais barata ou de uma maneira mais eficaz, vai entregar uma mudança com resultado melhor. Então, tudo isso a gente vai levando em conta para fazer esse tipo de decisão, né? Então, por isso, o poder que uma reunião pode ter, sim, desde que seja bem executada, claro. Depois, as reuniões possibilitam crescimento coletivo e aumento do entendimento de metas e objetivos. A reunião é o momento em que as competências do trabalho em equipe ficam mais claras e explícitas. Então, veja lá. Por que a gente fala? É aquela velha ideia do eu trabalho junto com outras pessoas e eu tenho que entender a minha visão enquanto pessoa, indivíduo, né? Mas também a relação que eu tenho lá dentro junto com os demais, que nós fazemos parte do nosso, né, da nossa parte, mas também nós fazemos parte de uma coisa maior. Então a gente precisa desenvolver esse lado, né? Trabalhar esse lado. Outra coisa, se você tem metas, se você trabalha, né, provavelmente no setor de vendas, se você trabalhar, você tem metas para cumprir. Vamos supor que você trabalha com vendas, seu supervisor, o seu chefe, o seu gerente, alguma dessas pessoas responsáveis vai te dizer, você precisa bater essa semana 10 vendas, você precisa nesse mês 30 vendas, ou algo nesse sentido. Então, tem muitas das vezes que as pessoas não cumprem as metas delas, ou os objetivos ali propostos, ficou muito claro, né? Ou não foi dado ali
a ferramenta, o instrumento para fazer aquilo funcionar. E aí, através de uma reunião, além de eu pegar um caso específico, eu posso levar para todos, né? E manifestar esse meu desejo, então, de quantas coisas eu preciso para bater a minha meta, ou criar uma meta ali, mostrar para todo mundo que todos eles estão no mesmo barco, né? Para não criar aquela falsa impressão de que você fez uma meta para um funcionário, outra meta para outro funcionário, não, que eles estão no mesmo barco, né? E ali fica claro, então, esse senso de equipe, porque se for nesse modelo, geralmente quando eu faço modelo assim, ó, igual o da imagem, que está todo mundo sentadinho junto, eu promovo o quê? Uma visão maior de todos, né? Tanto para quem está falando, tanto para quem está participando. É um sentimento de ser visto, né? É um sentimento de fazer parte. E por isso que, na minha opinião, a gente deveria conseguir, pelo menos, tentar fazer um modelo assim para as escolas um dia, ou fazer uma meia-lua, né? Que deixa uma visão mais aberta, né? Esse sentimento de ser visto. E a gente precisa disso, porque vamos supor que você vá na reunião e você nem tem muito o que falar, né? Você vai lá mais para ver, ou você vai ficar responsável por fazer alguma outra coisa, você se sente meio deslocado, né? Ao não participar, ou ver todo mundo falando, mas você ali não está interagindo, você não tem nada. Então, para evitar esse tipo de sentimento, né? E é por isso que aqui a gente pode voltar a utilizar aquele sistema de distribuição de mesas, de cadeiras, dos quais a gente já tinha conversado, inclusive que eu já dei uma tarefa sobre isso para vocês, né? Voltamos a usar esse pensamento novamente. Então, aqui para a gente pensar qual é a melhor abordagem. E aí vocês começam a perceber que eu posso utilizar as coisas que nós já trabalhamos aqui, né? E utilizar de uma maneira a fazer isso ficar mais efetivo, que é o que eu quero trazer para vocês hoje, né? Quem sabe você ainda não vai precisar fazer uma reunião, né? Mas um dia você pode participar de uma reunião, né? E você já vai saber o que rola por ali, né? Qual é todo esse suporte por trás que a gente tem, essas características, essas definições, para que esteja acontecendo aquilo. Então você entende o lado da pessoa que está falando para colaborar, né? Porque tem muita gente que não colabora, pode ser numa reunião ou pode ser em qualquer outra coisa, porque na verdade não sabe a função que é estar do outro lado, né? Eu sempre dou o exemplo para as pessoas terem uma noção, né? Boa tarde, Arthur. O Arthur mandou que acabou de chegar aqui. A internet caiu. Pois é. Tá meio ruim a internet de algumas pessoas essa semana, né? Mas então, assim, ó, o que eu estava dizendo? Quando a gente entende o procedimento, né? Então, eu sempre dou o exemplo. Sabe aqueles alunos que gostam de ficar conversando, atrapalhando a aula? Você imagine de eu pegar assim, ó, esse aluno e dizer assim, ó, ô fulano e tal, vem aqui na minha frente, tá? E agora você vai assumir o meu lugar por 15 minutos. Só 15 minutos. A Manuele conversa, mas não atrapalha. Mas tem momentos que a gente pode conversar, né, Manu? Não tem problema, não. Eu tô falando daqueles que é só para incomodar, né? Então, o que acontece? Eles vão lá para frente e no momento que eu falo agora é bola de vocês falem. Né? O que vai acontecer? Você acha que essas pessoas vão conseguir? não tô citando nomes, Arthur, mas não se preocupa que não seria de você, tá? Eu tô querendo dar o exemplo genérico, tá? Não precisa ser só de aula, pode ser de qualquer outra coisa. Você leve para um outro contexto. Mas eu estou dando esse exemplo porque, como vocês ainda têm a memória muito boa de como funciona, principalmente na escola de vocês, com 30, 35 alunos numa sala, eu estou falando desses casos, tá? Não precisa ser nem na nossa lá que tem pouco. Estou falando de casos grandes, para você ter uma ideia. E aí eu coloco essa pessoa lá na frente para conduzir. E ela não sabe como é que se faz aquilo, né? Então, o que acontece? É isso que eu estou dizendo. Tem vezes que a gente precisa saber, né, dessa característica, porque a gente não sabe. Na sala da Manu tem 28. Então, o que acontece? A gente não sabe o que a outra pessoa está passando por estar ali na frente, né? Por estar conversando, ou como que a pessoa se sente quando ela está falando, por exemplo, e você está ali cochichando, sabe? Então, não só nessa questão, mas eu estou dizendo no sentido da reunião. Tentem levar isso para dentro de uma reunião,
tá? Que é o que a gente está abordando hoje. Então, para vocês verem esse mesmo exemplo ali, né? A pessoa está preparada, ela precisa resolver um problema, e aí acontece uma situação dessa, é complicada de lidar. Tá? Então, a gente acaba sempre fazendo. Esse foi um dos primeiros tópicos que a gente conversou, que tratava sobre a empatia, né? A gente pegar e vestir o sapato do outro, usar o sapato do outro. E aí a gente saber onde tem a pedra, onde dói, né? Então, saber que a pessoa pode estar nervosa, ela tem uma decisão muito séria nas mãos, né, para tomar. Então, isso tudo a gente leva em consideração. Por isso que eu sempre digo, sabendo como é que o outro faz isso, né? E você já deve ter apresentado um trabalho na frente da sala, ou para quem já apresentou em auditórios com muitas pessoas, né? Vai sentir o que eu estou falando, né? De ser observado por muitas pessoas, de saber que tem muita opinião acontecendo e ainda assim ter que tomar uma decisão, ter que executar um trabalho, tá? Tem gente que não consegue, né? Ainda, lógico que tudo é trabalhável, a gente consegue fazer todas as pessoas irem lá, mas isso leva um tempo para trabalhar, certo? Então, estou querendo mostrar para vocês o porquê que isso pode atrapalhar e o porquê que a gente precisa, então, fazer esse trabalho da reunião para levar, para ficar claro, né? E aí, lógico, tem mais coisas que eu vou mostrar para vocês ainda que se enquadram, né? Exato, a Manu falou assim, nem todos lidam da mesma forma. Exatamente. Cada um vai receber de uma maneira, né? Inclusive, que a Manu fez esse comentário, eu estou fazendo uma consultoria comercial, né, para as minhas empresas, eu contratei uma pessoa para fazer uma consultoria junto comigo e a gente está falando bem sobre isso. A gente está fazendo o perfil de todas as pessoas envolvidas no empreendimento, né, para a empresa continuar tendo resultados. Então, a gente está fazendo o perfil de todo mundo para ver quem consegue trabalhar com quem, baseado no perfil, como cada um aceita, como cada um reage, né? E essa é o primeiro passo para a gente conseguir. Que lembra que eu falei para vocês das máscaras sociais, que eu falei dos temperamentos, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração, como as pessoas reagem, como falar, como dar feedback. Ou seja, vocês comecem a ver que muita coisa que a gente falou volta, né? E que é por isso que foi tão importante a gente parar aquela vez, a gente conversar, né? Trocar uma ideia sobre aquilo para que ficasse claro. Vocês viram que aqui são coisas práticas que a gente conversa, né? São coisas de cotidiano. Então, muitas das coisas que a gente conversa aqui são coisas que eu já passei, né? E que eu estou conversando com vocês. Muitas das coisas que deram errado também eu já falei para vocês. Então, tudo servindo de exemplo, né? Que eu sempre disse, eu, quando estava lá iniciando, não tive ninguém para me dar um exemplo, para me ajudar. Se eu tivesse, teria sido muito mais fácil, né, muitas das coisas. Então, é por isso que eu gostaria que vocês levassem tudo o que a gente conversou durante esse ano ali, aquelas coisas de barreiras humanas, físicas. Conversamos sobre isso também. E isso é um dos tópicos, né, Manu? Mas tem muita coisa. Então, assim, eu sei que se eu perguntar agora, pode ser que você não tenha uma resposta na ponta da língua de tudo que a gente conversou. E é muita coisa. Afinal, a turma de vocês foi um ano, né? Então, é bastante coisa para lembrar, principalmente conceitos, são coisas meio complicadinhas para vocês lembrarem tudo. Mas o importante é que vocês internalizaram, vocês levaram junto com vocês, tá? De uma forma ou de outra, tá ali dentro, guardadinho, vocês vão saber se guiar com aquilo. Quem sabe vocês nunca mais vão lembrar da palavra em si, mas vocês vão lembrar que de alguma forma vocês têm esse conhecimento dentro de vocês, tá? E agora a gente tenta levar tudo isso aqui para a gente conversar sobre as reuniões, tá? Então, esse slide é um pouquinho mais antigo, que nem eu estava falando ali, deixa eu só reforçar, que é o da Semana da Pequena Empresa, do Sebrae, né? Mas vai servir para a gente conversar. Então, vamos ver aqui. Quais seriam, então, os principais objetivos de uma reunião? Então, primeiro, integrar pessoas, ou seja, colocar todo mundo junto, né? Colocar todo mundo para participar. E isso, alguns lugares pecam muito, né? Colocam os funcionários lá para trabalhar e esquecem de fazer esse contato, essa socialização, né? Isso é importante para o ser humano. Próximo. Coletar sugestões a respeito do assunto em pauta, ou seja, a opinião dos envolvidos vai sim surtir diferença, vai surtir efeito no que está sendo conversado, tá? Isso é importante. Depois, reforçar a comunicação de alguma ideia. Então, assim, é aquela velha história.
de que no dia a dia, que a gente está numa corporação, numa empresa, em qualquer local, e é repassado alguma coisa para a gente, pode sim acontecer de ser falado e a gente ter outra coisa em mente, outra coisa na cabeça e acabar deixando batido. E tem coisas que são passadas para nós que a gente não pode jamais esquecer. E eu vou dizer para vocês, não é uma coisa muito difícil de acontecer, não, da gente esquecer. Acontece bastante, tá? Então, assim, tem algumas coisas que até de vez em quando eu tenho que me policiar, e não tenho problema em dizer isso, porque nós todos precisamos, na verdade, em algumas coisas, nos policiar mais, que é a respeito de esquecer. Então, só que lógico que a partir do momento que eu sei que está acontecendo muito comigo, alguma falha em alguma coisa dentro do meu planejamento estratégico, eu passo a tomar medidas. Então, no meu caso, a minha memória tá boa, mas eu estou dizendo não memória de conteúdos. Eu estou dizendo memória de tarefas, sabe? Memória de executar coisas. Essa minha memória não estava muito boa, não. Agora vamos ver como é que ficou, mas não estava muito boa. A tarefa de executar, a memória de executar coisas. Que a gente tem uma atividade para entregar tal dia, ou uma coisa para fazer, e acaba esquecendo, sabe? De coisas rotineiras. Então, assim, isso a gente conversou também quando a gente estava falando ali de organização de tempo, né? Conversei um pouquinho sobre isso. Só que aí, o que acontece? Como todos nós somos humanos e podemos passar por isso, a gente tem que saber como lidar. Então, no meu caso, eu comprei bloquinho de post-it para anotar, eu anotei na agenda do celular, eu anotei no e-mail, em tudo quanto era lugar eu estava anotando. Né, para não esquecer de fazer as coisas, para manter tudo organizado. Ou quem sabe, tem vezes que não é nem questão de esquecimento, tem vezes que é tanta coisa acumulada para fazer, ou são tantas tarefas para revisar, que a gente acaba deixando uma delas ali, mas não é porque você esqueceu, é porque você está indo em outra já, né? E aí ela acaba ficando por último, mas deveria ter vindo primeiro, então a sequência, entende? Então são coisas que você também pode adotar para sua vida, o que você pode fazer para melhorar. Depois, oferecer uma proposta. Então, assim, temos um problema. E aí, vamos ficar discutindo esse problema e só ficar dizendo, o problema está aí, o problema está aí, o problema está aí. E aí? Não vamos tomar nenhuma medida? Não vamos fazer nada sobre isso? Né? Então, por isso que a opinião das pessoas ela vai ser tão boa, porque eu estou com algum tipo de problema, tá? Dentro da empresa. Pode ser, por exemplo, numa dessas empresas que eu estou fazendo consultoria agora, o que aconteceu semana passada? Que a empresa está aberta, né, só para a parte administrativa, que não pode atender por causa da paralisação, né, mas está aberta. O que aconteceu? Veio um ventão lá na porta principal e bateu a porta contra a parede e a porta era de vidro. Quebrou. E eu estou responsável por cuidar disso. O que eu vou te dizer? Nós precisamos passar por uma reunião. E aí eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, gente, vocês sabiam que quebrou a porta? Que todo mundo já viu que quebrou a bendita porta. Aí vai vir a minha secretária lá e vai dizer assim, ai, quebrou a porta. Quebrou a porta. Vamos ficar 3 semanas discutindo que a porta quebrou? Ou a gente vai pegar e oferecer uma proposta, né? Vamos trocar a porta ou vamos repor o vidro? O que a gente vai fazer? Né? Pensar. E por que eu sempre digo da opinião? Porque lá na cidade onde a gente está operando, eu não conheço as pessoas de lá, não conheço nada lá na cidade. Então, assim, é muito melhor fazer uma reunião para a gente ver como vai ser feito isso, como vai ser feito o parcelamento, porque a gente precisa do preço, né, para poder fazer, verificação de caixa, então são bastante coisas. Não posso simplesmente chegar lá e dizer agora vamos pôr a porta hoje. Por isso que demanda de reunião, né? E aí, quem sabe numa reunião, uma das pessoas que está de colaborador lá conhece alguém que faz ou acabou de fazer em casa alguma coisa e tem já mais ou menos um preço, já sabe como é que funciona, né? Então, se eu parto da ideia que eu sou o responsável por executar as coisas nesse local, que nessa empresa sou eu, né? Mas em outras empresas tem outras pessoas responsáveis. Se eu parto da ideia que eu, por estar ali sendo responsável, sou o único que posso tomar todas as decisões e que ninguém vai meter um dedo, uma opinião ali, eu vou ficar sempre preso só numa coisa, eu vou ficar sempre limitado, né? E aí, depende, lógico, de muitos fatores, mas nesse caso, você está conseguindo ver que é muito mais importante, então, a gente ouvir os outros, né? Que já estão lá há mais tempo, que já conhecem a região,
né? Então, são muitas coisas para a gente levar. E por isso também a gente discute. Então, para você ver que a reunião não é só aquela coisa que todo mundo vê em filme, que é só relatório chato, chato, chato. São coisas que fazem a diferença na nossa vida, tá? Mas também não é a torta direito fazer reunião todo dia umas 422, né? Não é bem assim. Calma que a gente vai chegar nisso também. Depois, transmitir entusiasmo. Então, eu sempre falo para vocês, e isso quando a gente falou um pouquinho de liderança, eu conversei com vocês também. Eu disse, se eu sou o líder da equipe, se eu tenho a responsabilidade de chegar lá e fazer as coisas, eu sou o chefe, e eu chego lá e digo assim, meu Deus, mais um dia, ai, ai, a minha vida, e já começo, tudo dá errado, aí eu digo assim, meu, já estava ruim, daí vem o vento e quebra a minha porta. E aí, como é que a equipe vai ficar? A equipe vai ficar motivada para tentar vender mais, para a gente conseguir o dinheiro para arrumar a porta? Não vai. Se eu que estou responsável, chego lá e digo assim, não, nossa, está dando tudo errado. Poxa, eu afundo a minha equipe. Então, a gente tem que ter o controle emocional, que é dificílimo, mas a gente precisa trabalhar, né? Não se deixar bater, não se deixar transparecer tudo, né? Lembrando, nós somos humanos, muita coisa a gente deixa transparecer, mas a gente precisa saber o que filtrar, né? Tem coisas que a gente não pode simplesmente chegar ali, nossa, agora está tudo perdido, e demonstrar. Se eu sou o líder da equipe e eu demonstro que eu estou totalmente sem reação, que eu estou totalmente sem saber, o que a minha equipe vai poder fazer se eu que tenho que dizer para eles o que eles vão fazer? Se eu sou a pessoa que vou aprovar, né? Então a gente transmite entusiasmo, né? A gente chega lá e diz, olha, já estamos aqui com algumas ideias, algumas pessoas já estavam comentando, hoje a gente vai trazer, vamos solucionar esse problema, vai dar tudo certo, na próxima semana a gente já pode voltar a fazer tal campanha e pronto, né? Olha só, já é uma outra abordagem. Então a gente tem que cuidar também como a gente transmite algumas coisas, né? Como a gente passa a nossa comunicação, a nossa mensagem, né? E isso tudo eu estou relacionando com algumas coisas das habilidades que vocês trabalharam, tá? Para a gente fazer alguns mapas mentais, alguns gatilhos, já que vocês já estão na reta final, eu estou tentando fazer com que vocês puxem tudo de novo, né? Porque é bastante coisa, eu sei, mas a gente está tentando conectar tudo para fazer essas memórias voltarem para vocês, tá? Depois, decidir sobre um determinado assunto. Então, chegar lá, né, como eu sempre vou ter a minha pauta para seguir, eu vou, então, falar sobre isso, né? Então, tentar levar o máximo possível sobre aquilo que a gente tem para discutir. Porque não sei se você já passou por isso, mas sabe aquele momento que a gente tem alguma coisa para fazer? Você diz assim, ó, amanhã é o dia de eu fazer tal coisa. Você começa a fazer um monte de coisa no outro dia, um monte de coisa, e não para de fazer coisa, chega no fim do dia e você diz, meu Deus, a coisa que eu precisava fazer eu esqueci. Eu fiz um monte de coisa, eu fiz 1001 coisas, mas aquela uma coisa que eu tinha planejado para hoje não foi feita, né? Então, é fazer o quê? Não ficar indo só pelas beiradas, né? Ir no foco, ir lá na ferida, você tem que resolver isso, resolve. É complicado, dependendo do assunto, se exigir muita responsabilidade, é complicado. Se envolver terceiros, envolver outras pessoas é mais difícil, mas isso a gente também tem que aprender a lidar, né? A gente tem que aprender a criar o nosso perfil profissional, que dentro do mercado de trabalho nós assumimos o nosso papel ali dentro, né? Nós temos uma forma de lidar ali dentro. Então a gente precisa também saber disso, né? E usar isso. Então vamos ver. Antes de marcar uma reunião, responda. Vamos ver então. Isso daqui, na verdade, eu achei super interessante da gente conversar, bem pelo fator. Vai ficar marcando reunião de torto a direito? Todo dia vai marcar 722 reuniões? Não é bem assim, né? Então vamos ver algumas coisas para a gente pensar antes de agendar, antes de comunicar todo o pessoal para vir, né? Geralmente, se é uma empresa que funciona em horários diferentes ou que os colaboradores não estão todos ali, é necessário marcar uma reunião num horário para todo mundo ir, né? Tem poucos casos que o setor todo trabalha no mesmo horário, que é mais fácil de você marcar, porque o setor já está ali, mas mesmo assim precisa de planejamento, né? Então, por isso que a gente sempre fala sobre alerta, sobre aviso, né, com antecedência, porque vai sempre necessitar, na verdade. Então, depois, o que eu vou pensar no número 1, né? Essa reunião é realmente necessária? Né? Então, tem coisas assim, ó.
faltou papel na impressora. Eu vou ter que chamar uma reunião, deslocar todo mundo da equipe, só para dizer para eles que estava faltando papel na impressora, porque a regra da empresa diz que quando acabar o papel, alguém tem que ali repor, e não foi reposto, né? Isso é um assunto para eu deslocar todo mundo de lá só para isso, né? Ou quem sabe, eu não tenho outra forma de resolver, entende? Não é por tudo também que eu vou sair fazendo reunião. Eu tenho que saber o que vai depender da reunião, né? Tem ações menores, né? Então, o exemplo que eu estava falando para você da porta, esse é um exemplo que eu achei necessário chamar alguma das pessoas ideais, não a equipe toda, só quem está ali, né, no dia a dia que a gente sabe. Mas estou dizendo de outros casos. Quando tem, por exemplo, apareceram alguns clientes, ontem mesmo apareceu um cliente para renegociar a dívida. E aí, eu vou fazer uma reunião com todo mundo da empresa para perguntar para eles se eles acham que eu posso renegociar a dívida do cliente? Não, porque quem tem que tomar essa decisão sou eu. Eu estou à frente dessa decisão financeira, né? Então, se eu tenho esse embate do cliente que está me devendo 2, 3 meses e ele vai lá para me pagar, mas ele só pode pagar 20%, quem fica à frente dessa decisão sou eu, se eu posso ou se eu não posso, dentro do meu planejamento para os próximos meses, aceitar isso, né? Então, e essa distinção entre o que é uma reunião de fato e o que eu posso decidir sozinho ou o que eu posso decidir só dentro ali com as pessoas do meu círculo é o primeiro passo. Por isso que já está no número 1, né? 2, existe alguma outra maneira de discutir o assunto ou distribuir a informação para as pessoas? Então, isso é outra coisa. Tem vezes que a pessoa só quer fazer reunião para passar o aviso que não é para gastar mais do que um copo plástico. Exemplo, tá? Não que isso já tenha acontecido, mas exemplo. Aí a pessoa quer fazer esse aviso, ela vai deslocar todo mundo, funcionários de outras cidades, né, para vir ali só para escutar assim, gente, a gente tá com uma política aqui para não gastar o copo plástico. Pronto, pode ir embora. Pode pegar o carro, pode enfrentar o trânsito, vão para casa. Né? Então, eu não consigo fazer um informativo, né? Eu vejo isso de uma maneira muito fácil. No dia 5 ou no dia, lá no nosso caso é dia 10. No dia 10 eu não vou dar a folha de pagamento para os funcionários? Eu não vou ter que aprovar? Tem que aprovar. Não vai passar pela contabilidade? Não era mais fácil eu anexar esse recadinho? Né? Pessoal, a nossa campanha aqui do copo, não sei o quê. Pronto. Ou qualquer outra coisa, né? Só um exemplo. Mas não é mais fácil? Eu vou passar. Todo mundo vai pegar a sua folha de pagamento. Né? No nosso caso, a gente paga em espécie, ou seja, em dinheiro vivo, em cédula, né? Não via transferência bancária. Como tem muitas empresas que ainda fazem. Então, assim, no nosso caso, não é mais fácil eu pegar e dar o comunicado impresso ali para a pessoa, quando ela for pegar o dinheiro dela, porque ela não vai deixar o dinheiro lá no dia 5, eu tenho certeza, que no dia 4 já está mandando mensagem que quer o dinheiro, né? Então, no dia 5, quando ela for lá, ela vai pegar, vai assinar, e ao passo que ela vai assinar e levar para casa dela, ela já tem o comunicado, né? Então, esse é um sistema. Nós não temos um grupo de WhatsApp para transmitir essa informação? Temos. Então, quem sabe faz nos dois, para ter certeza, né? Porque eu não confio muito nesse negócio de grupo de WhatsApp, que tem sempre um que não vê, né, entre aspas, ou porque não abriu, ou ficou preguiça, mas que a gente sabe que recebeu, mas não viu, né? Então, assim, o meu negócio funciona dessa maneira, sempre garantir 2 lugares, pelo menos, né? E-mail, outra coisa, a gente não sabe se a pessoa leu ou não, só se ela responder, né? Então, a gente tem que cuidar, mas isso vai do toque de cada pessoa. Por isso que aqui eu tô, né, desde que eu comecei ali, eu já comecei falando um pouquinho sobre o Sebrae, sobre empreender, né? Eu estou querendo conversar com vocês isso, porque eu sei que vai ter muita gente com a qual eu conversei durante esse ano que vai ainda para frente pensar em abrir o seu negócio. Quem sabe ainda não sabe, né, o ramo de atuação do comércio, mas que vai ver uma necessidade. Então, para que essas pessoas também sejam atingidas e para as que não querem, mas que quando forem para o mercado de trabalho, pensem em tudo isso também, né? Porque a gente que está aqui do outro lado, que trabalha com a parte fiscal, contábil, trabalho de gestão de pessoas, né? Os funcionários, no caso. Então, a gente tem bastante coisa também para visualizar, né? O nosso lado também é esse, tá?
Número 3, o quanto essa reunião irá afetar a moral e produtividade das pessoas, né? Então, assim, na verdade, tem algumas coisas que a gente não precisa tirar todo mundo do serviço para vir fazer uma reunião, que elas poderiam continuar nas atividades dela, né? E era mais fácil ir individualmente, falar com fulano ou alguma coisa assim. Então, pensar nisso. Mas esse tópico é bem tranquilo, tá? Número 4, o quanto essa reunião terá de impacto sobre a lucratividade da empresa? Esse é um fator bem importante. Sempre falo para vocês, a gente foca na qualidade do nosso produto, na qualidade do nosso serviço, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que focar no nosso lucro, tá? Não estou dizendo focar no nosso lucro para a gente ficar mega milionário, não é por causa disso. Lógico que se a gente trabalha, a gente também merece ser remunerado, não é mesmo? Mas estou falando no sentido de, enquanto empresa, tá? A empresa precisa de um negócio chamado capital ou fluxo de caixa, tá? E nesse momento que nós estamos agora, eu vou fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que vai ser importante para vocês. Descobriu-se que as empresas não têm, tá? Que é o bendito do fluxo de caixa, que se aprende no curso de administração. A empresa tem que ter isso, é um dinheiro para ela sobreviver. Eu falei com vocês sobre fluxo de caixa e foquei com vocês no pessoal, que seria uma reserva de emergência. Isso eu falei para vocês ano passado, ensinei vocês a como calcular a reserva de emergência de vocês. E eu disse, já pensou se daqui a um tempo dá algum problema na vida de vocês e vocês precisam de dinheiro de algum lugar? A importância da reserva de emergência, lembra que eu falei isso? Né? A reserva de emergência, Manu, é para a pessoa, né? Agora, eu estou querendo fazer um paralelo do capital de giro ou do fluxo de caixa, né, com a empresa, que é essa mesma ideia, só que para a empresa operar. Ou seja, é o dinheiro para a empresa pagar as contas, é o dinheiro para a empresa manter os impostos em dia, e que não é coisa pouca, tá? É o dinheiro para a empresa pagar os funcionários, tá? É o dinheiro para o sócio ou para o sócio administrador tirar para ele, né, a folha dele. Então, assim, nós descobrimos nesse momento que tinha muita empresa que não tinha essa reserva, que não tinha esse capital de giro. E aí o que aconteceu? Nós já estamos vendo o resultado de muita empresa fechando. As que não foram atrás de empréstimo, né? Teve muita aí que foi atrás de empréstimo, mas as que não foram, infelizmente, fecharam. Porque isso compromete, né? Isso é igual a pessoa, igual na sua casa. Se você precisa pagar as contas e acaba que fica sem dinheiro, como é que você vai pagar? Né? E agora eu lembro, falando, né, agora, lembrei então desse momento que eu conversei com vocês sobre como fazer, né, essa reserva, como calcular, como manter, que a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã depois. E acabou que, olha só o que aconteceu, né? Acabou que veio isso aí e muitas famílias tinham a reserva de emergência, teve bastante gente que tinha, mas também tinha muita gente, como a gente pode ver nas notícias, como a gente pode ver em todos os lugares que não tinha. Porque a educação financeira no Brasil não é uma coisa que todo mundo tem acesso, né? E isso você pode ver por você. Veja por você na sua escola. O que você tem de educação financeira, além de saber calcular juros? Nada mais, né? Me diga o que você sabe sobre as noções de contabilidade que você aprendeu na sua escola, né? Ou qualquer outra coisa, né? Como declarar um imposto de renda? Você aprendeu isso na escola? Você não aprendeu, né? Como fazer as guias mensais? Como emitir as guias mensais para fazer o pagamento de determinado imposto ou calcular uma alíquota, né? Então, assim, a gente conseguiu visualizar nesse momento que essa parte da educação financeira faltou para muita gente, né? E muita gente acabou sendo afetada. Então, assim, claro que cada um no seu espaço, a gente sabe que ainda vai levar um belo de um caminho para o nosso país poder acolher esse tipo de educação, né? Colocar isso em prática, mas agora uma opinião de vocês que estão aqui agora. Vocês não acham que se a gente tivesse educação financeira nas escolas, desde que a gente entra na escola, muita gente não teria essa reserva de emergência feita e hoje nessa situação teriam condições melhores para se manter nesse período? Né? Isso é um pensamento, né? E eu lembro, inclusive, que quando eu falei disso, eu ensinei uma aluna da outra turma, acho que não era nem na de vocês, sobre o sistema de envelopes para a gente conseguir guardar dinheiro.
que eu conversei sobre isso na turma de vocês quando nós falamos sobre pegar sabonete e juntar. Lembra no fim do mês? Pegar e juntar sabonete? A gente só lembra desses exemplos mais bobinhos, né? Mas do termo mesmo a gente esquece de vez em quando, mas é a mesma ideia. Faz bastante tempo, Manu. Por isso que eu estou comentando com vocês. Viu como que foi do sabonete? Os exemplos a gente lembra, né, Manu? Mas é isso que eu estou querendo falar com vocês. Ó. A gente não vai lembrar de todos os termos, né? Mas está guardado dentro de vocês. Vocês sabem. Só que agora, se eu te dou o exemplo mais engraçado que a gente comentou, a gente lembra melhor, né? Mas só para vocês verem que vocês têm isso dentro de vocês, tá? Depois, 5. Você pode usar essa reunião para elogiar alguém? Olha só, fato que a gente quase não vê, né? A gente quase não vê, infelizmente. Mas eu, quando vou nas reuniões, eu sempre vejo isso acontecendo, tá? Estou dizendo de outros setores ou de outros empresários, eu nunca vejo pegar uma reunião e elogiar o resultado. É complicado de ver. Eu, em todas as reuniões que eu fui, eu vi essa parte acontecendo do número 5. E eu sempre fui muito feliz em ir numa reunião e ver isso acontecer, né? Porque você sai valorizado, né? Tanto de você ter o prazer de elogiar alguém pelo serviço dela, porque quer dizer que a sua necessidade foi atendida e que você está feliz, né? Tanto de você ser elogiado numa reunião, que o seu serviço você fez de uma maneira tão boa a ponto de alguém estar reconhecendo, né? Então também é bacana a gente lembrar que no mundo de hoje em dia a gente tem muita gente apontando o dedo, dizendo não faça isso, não faça aquilo. Gente, se eu fosse ter escutado todo mundo que diz para mim assim, ó, não abra o seu CNPJ, não abra a sua empresa, isso é loucura, você não vai conseguir. É muito complicado. E não foram poucas, tá? Não foram poucas. Se eu tivesse escutado, não teria feito a metade das coisas que eu fiz. Eu tive alguns problemas? Tive alguns problemas, né? Não judiciais, nada, mas que a gente acaba levando uns calotes de algumas pessoas, acaba, né? Acontece. Mas é questão de experiência, a gente vai pegando experiência, e eu já contei de muitos casos assim para vocês, né? Então, é isso que a gente faz. A gente precisa também incentivar os outros, né? A gente precisa levar os outros para cima. E agora, gente, esse momento, vocês acham que esse momento é momento de abrir empresa? Me fala, o que você acha? Esse é momento de abrir empresa? Nesse caos aí que a gente está passando? Porque eu estou falando sobre empreender, né? Empreender é arriscado, é um risco. Então, o que acontece? Eu estou no meio de um processo de outra empresa, fazendo a abertura de outra empresa nesse momento. Então, assim, é um momento complicado, mas é empreender, né? Então, assim, se a gente não tiver o preparo, a gente não sabe lidar. Então, tem que saber o que está fazendo. E aqui levem para o foco da reunião de vocês isso, tá? O dia que vocês forem, e isso pode ser uma reunião de escola, que vocês vão ter uma reunião de alguma assembleia, de algum evento, alguma coisa que você vai fazer, não necessariamente só da sua empresa, mas de qualquer outro tipo, né? Que você pode usar esses padrões também. Depois, 6. Você poderia fazer essa mesma reunião com 30 minutos a menos? Isso! Esse tópico é ótimo. O que é? Você vai fazer uma reunião de 4 horas? Você acha que na quarta hora vai estar alguém ainda acordado te vendo? Meu Deus. Ainda mais se for para falar sobre demonstrativo financeiro? É complicado. Então, assim, o que esse tópico vem a dizer? Na verdade, é só uma brincadeira esses 30 minutos a menos. Mas a verdade é o quanto de tempo você pode tirar, né? O quanto de coisa que não é necessário você falar. As pessoas têm mais coisas para fazer. A gente vive num mundo onde todo mundo quer tudo na mesma hora. E isso você pode perceber, né? A pessoa te pede um serviço, se você tem alguém na família que presta algum serviço, ela acha que o serviço vai ser entregue no momento. Ela te pede um e-mail, ela acha que vai ser no momento. Então, aqui o que a gente quer falar? Nós estamos vivendo uma realidade onde ninguém tinha tempo, né? E isso, antes da gente entrar nesse período de quarentena, ficou bem claro que as pessoas não tinham mais tempo para nada, né? As pessoas não tinham tempo, estavam sempre com alguma coisa para fazer. E é isso que a gente tenta evitar numa reunião, é exceder
Para que passar mais do tempo necessário? Precisa? Opa, quase que eu derrubei tudo aqui. Precisa passar mais do tempo necessário? Né? Então, na verdade, um conselho, uma dica para a gente tentar tirar algumas coisinhas desnecessárias e não prolongar tanto. Né? Depois, como fazer uma reunião produtiva? Toda reunião deve ser organizada e a pauta planejada. O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer uma reunião, inclusive isso daqui eu vou falar para vocês que eu tenho que marcar uma reunião para o fim desse mês com toda a equipe, da qual eu vou ter que sediar essa reunião, e eu já estou iniciando a pauta agora, que hoje é dia 7. Vai ser lá para o dia 29, 30, por ali, não vi o calendário ainda. Mas vai ser lá pelos últimos dias. Já estou começando a pauta. Por quê? Se eu vou fazer uma reunião... Gente, imagine você indo para a escola apresentar o trabalho de biologia que você nem leu o assunto. Você chega lá, tem um cartaz escrito o nome do assunto e você não quer perder nota e fala qualquer coisa. Você acha que você falou alguma coisa certa? Você não sabe do que está falando, né? É a mesma coisa sendo uma reunião. Você vai entregar uma informação para um monte de gente que vai estar lá nessa reunião e você não se preparou. Das duas, uma. Ou você vai levar o slide que alguém vai fazer por você, e eu já fui a pessoa que faz os slides para essas pessoas, então eu sei como é que é. A gente faz o slide, o que vai chefiar a reunião só vai lá, vai ler, nem vai entender nada, vai fazer um comentário por cima, que ele nem sabe o que ele está falando, mas ele vai ler a frase, vai dar uma interpretação do que ele entendeu, né? Só para dizer que estava lá presente. E aí é uma coisa que não vai fluir, né? E eu sempre falo para vocês, vocês sentem, vocês, coloquem-se no lugar de vocês de julgar, vamos dizer assim. Se alguém está falando para vocês algum assunto, vocês sabem se a pessoa sabe ou não sabe, tá? Vocês têm essa capacidade de sentir se a pessoa está preparada ou se ela começou a pensar naquilo 30 segundos antes de vir sentar para conversar com vocês, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que vai acontecer. Assim como você sabe, né? Ou pelo menos que você julga, que você cria na sua cabeça, essa pessoa não está preparada. Está falando umas coisas que não tem nada a ver, começou a puxar. Sabe aquele sentimento que você tem? Que você tem, eu digo, que nós temos, né? É a mesma coisa. Você vai na reunião para ter esclarecimentos para você poder se guiar, para você poder ter um passo a passo do que você quer fazer. E aí você chega lá, a pessoa não sabe, né? Ou ela fica enrolando, vamos dizer assim, sabe aquela história de pegar e falar a mesma coisa de 45 formas diferentes, mas não sair daquilo, porque ela sabe que se ela sair daquele parágrafo que ela leu para vocês, ela tá lascada. E outra coisa, se essa pessoa sai desse assunto que ela tem ali, os outros vão fazer pergunta para ela. Já pensou nisso? E aí como é que você vai responder um negócio que você nem se preparou, tá? Então, assim, eu acho que é muito mais serviço você ir para uma reunião sem ter se preparado, porque você vai ter... O tempo não vai passar para você, né? Porque você sabe, quando a gente está numa situação onde a gente não sabe bem o que fazer, é desconfortável. E essas coisas desconfortáveis a gente sente horas na nossa pele, né? Não acaba nunca. Então, é essa mesma ideia. Claro que eu sou bem exagerado nos exemplos, porque eu sei que daqui a um ano, se eu vier falar com vocês e eu der esse exemplo que eu acabei de dar, de você julgar a pessoa, né, que sentou 30 segundos na tua frente para conversar, se eu falar essas mesmas palavras para vocês, vocês vão lembrar. Tá? Então, por isso que eu dou uns exemplos bem exagerados. E foi aquela vez que eu falei do exemplo lá de vender docinho, vender trufa, que eu me lembro até hoje que todo mundo colocou isso na prova. Tá? E assim, lógico que em outros lugares você não iria poder falar isso e ganhar um certo, porque a pessoa não vai bem entender o que isso quer dizer. Né? Mas aqui, no nosso contexto, a gente entende, né? Porque a gente sabe do que a gente está falando. Nosso grupo aqui sabe do que a gente está falando. E não só vocês sabem, como se alguém te pedir para explicar, você vai saber explicar depois. Tá? Por isso, então, que eu transmito essa confiança em vocês, de saber que vocês estão dando esses exemplos, porque vocês vão lembrar do exemplo, né, ou da brincadeira que a gente falou, mas vocês vão saber depois explicar se alguém perguntar. Tá? Talvez não nas mesmas palavras que eu diria isso, não tem problema, né? Porque se você falar na mesma palavra que eu vou falar, você é um papagaio que está me repetindo, né? E eu não quero isso, eu quero que vocês
assimilem, que vocês associem. E aí, a partir daquilo, você reproduz o que você absorveu, tá? Depois, o líder da reunião deve cuidar para que a pauta seja cumprida e os integrantes precisem atingir um consenso antes de terminar a reunião. Então, depende muito do assunto, tá, que a gente vai tratar. A gente precisa chegar num consenso ou algumas reuniões de votação, algumas coisas distintas. Eu já participei dessas e vocês não vão achar muito legal o exemplo que eu vou dar, mas é chamado de conselho de classe, que é uma reunião que precisa do consenso de todo mundo para acontecer e que muitas das vezes quem vai chefiar essa reunião é a diretoria, junto com a coordenação, né? E se todos os professores ali envolvidos não chegarem num consenso se reprova ou não o aluno no fim do ano, a reunião não vai acabar nunca. Eu já participei de algumas. E é sofrido. É sofrido de tomar as decisões. Tá? E assim, isso eu estou falando num contexto educacional, que eu sempre puxo, mas isso pode ser em qualquer outra coisa. Pode ser num orçamento que a gente vai fazer, pode ser numa mudança estrutural que a gente vai fazer, que pode dar super certo, a gente vai colocar uma grana para fazer, como pode dar tudo errado e a gente perder o dinheiro e não recuperar depois, né? Então, por isso que precisa de uma pessoa ali, o líder da reunião, a pessoa que está chefiando essa reunião, ela precisa voltar para o tema, né? Não dá para ir lá na reunião, ó, a gente precisa fazer uma fachada nova, que a fachada velha é toda desbotada, não está chamando a atenção dos clientes, vamos fazer uma fachada nova. Aí, a moça que está na reunião começa a falar da torta que ela comeu na casa da mãe dela no fim de semana. Aí todo mundo começa a pedir a receita e começa a falar disso, entende? E a bendita da fachada chega no fim da reunião e não tem uma decisão sobre o que vai fazer com a fachada. Aí passa mais 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a fachada não é mudada, abre um concorrente que chama mais atenção e, infelizmente, mais uma empresa fechando. Porque tomou a decisão tarde demais de fazer alguma coisa, tá? Questão de tempo, questão de tomada de decisão, tá? Isso influencia muito. Então, assim, a gente precisa pensar sobre esses detalhes, né? São detalhes críticos. E eu não estou falando para vocês que tudo vai ser tranquilo também. A maior parte das coisas a gente viu que é bem tranquilo de levar, né? Mas tem algumas coisas que exigem uma responsabilidade grande da gente. E é aquela frase que eu falo para vocês. Quando a gente quer um cargo melhor, uma remuneração maior, vai vir responsabilidade maior, não é mesmo? E aí é que mora o X da questão. Quem está preparado, igual vocês estão aqui, estudando, se qualificando, né? Dando um início nesse pontapé para vocês começarem a pensar nessas decisões que vocês querem tomar. Né? Pode ser que venha outros cursos, que venha mais oportunidades. Né? Pode ser que tenha gente que agora ainda está naquela situação, eu vou ficar assim por enquanto, vou ficar assim mais um tempo. E normal, cada um vai ao seu tempo, na sua hora. Não é uma corrida a vida, tá todo mundo, né? Não tá todo mundo batalhando, vai cada um no seu momento, mas é isso que eu quero que vocês pensem, tá? E aí, sempre trocando ideias, né? Vamos ver então. Definir um único propósito para a reunião. Não é que é obrigatório um único propósito, mas é sempre legal a gente ter uma vertente principal para seguir, tá? Definir o objetivo, que eu sempre falo para vocês, que se eu não tenho o objetivo final, onde eu quero chegar, eu não sei como que eu vou sair do lugar que eu tô, quais caminhos que eu vou tomar para chegar naquele lugar, tá? E isso eu tô falando de metas, tô falando de resultados e tô falando de objetivos. Se eu não tiver isso, tanto fez quanto faz. Se não deu o que eu estava esperando, tá bom. Se deu um pouquinho a mais, tá bom. Se deu um pouquinho a menos, tá bom. E assim a vida segue e você nunca sai do lugar. Vai sempre ficar estacionado, né? Por quê? Porque para você tá tudo bom. E é isso que você tem que colocar. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? E a mesma coisa que você aplica na sua vida, você aplica na sua reunião, tá? Aplica na reunião. Qual é o objetivo daqui? A gente quer sair daqui com o quê em mãos, né? Que ontem ontem foi o dia que eu passei em reunião. O dia que eu passei em reunião. E eu vou te contar, assinei contrato, fiz reunião, fiz um monte de coisa, tá? E a gente tinha um objetivo, a gente precisava terminar a assinatura de um contrato ontem.
e conseguimos terminar com 1 hora de folga, porque seguimos a pauta. Mas se algum de nós não tivesse seguido a pauta ontem, não ia ter dado o contrato e a gente ia ter se lascado com a contabilidade, porque precisava para ontem, tá? E aí, então, seguindo a pauta, seguindo o objetivo, tendo alguém aí levando, né, ó, vamos voltar, vamos fazer. Lógico que teve outros comentários de outras coisas. Ontem, se eu não me engano, eu tinha saído de casa 9 da manhã e voltei 6 da tarde. Então, você imagina, foi um tempão. Lógico que a gente não é robô, não vai ficar enclausurado só nisso, falamos de outras coisas, mas sempre voltando, né? Paramos para tomar um café? Paramos. Mas lembra que eu falei para vocês que tem vezes que parar por 5 minutos é ganhar 15 depois, que você vai estar com a mente mais arejada, melhor para trabalhar? E aí isso é uma autonomia sua. Você precisa saber qual é o seu limite, até onde você vai. Ou se você está conduzindo uma equipe, saber até onde a equipe vai, né? Dá para a gente parar um pouquinho agora, fazer uma pausa, tomar um café, tomar uma água, depois voltar? Ótimo, né? Faz isso. Então, criar o conteúdo, não deixar para chegar lá e só de boca a boca, tá? A não ser que seja uma reunião muito rápida, mas se você precisa apresentar algum dado, você já tenha isso feito, tá? Tenha o seu passo a passo criado, faça com que o conteúdo possa ser distribuído para todos os participantes. Então, isso depende, se você vai ter um slide, já vai estar sendo distribuído. Se você vai precisar entregar um material por escrito, ou algum panfleto, alguma coisa para que a pessoa siga, né, o que você está conversando com ela por ali, também segue, tá? E defina os participantes, que eu já falei isso lá no começo, né? Saber quem são as pessoas ideais para fazer aquilo ali. Agora, eu vou falar rapidinho disso, porque eu preciso falar sobre isso. Faça com que seja legal participar. As pessoas querem participar da reunião ou as pessoas têm que participar da reunião? As pessoas querem ouvir você falar ou as pessoas têm que ouvir você falar? Você está notando a diferença gritante nisso aqui? Sobre você querer. Eu tenho que bater a minha meta, eu quero saber o que essa pessoa tem para dizer. Eu quero ouvir o que ela tem a me dizer, porque eu vou bater a minha meta, né? Então eu vou lá e eu sou uma pessoa que vou conversar com você de uma maneira que você vai ficar animado, que você vai gostar e você vai querer me ouvir. E você tem exemplos claros na sua vida daquelas pessoas que abrem a boca para falar e você não tem interesse nenhum de continuar ouvindo. E tem, lógico, exemplos de pessoas que você adora ouvir. Você poderia ficar horas e horas ouvindo e que você aplica depois aquilo, né, e leva para sua vida. Então, tente ser essa pessoa se você for conduzir uma reunião um dia ou se você for estar à frente de algum projeto. Ser a pessoa que quer que os outros sejam, né, que os outros queiram ouvir. Não a pessoa que o teu chefe mandou ir lá, vai lá e faz essa reunião e acabou. E elas são obrigadas a te ouvir. Não faça isso. Peça a opinião dos outros participantes sobre possíveis itens que devem ser abordados. Por isso, a contribuição individual, né? O que as pessoas têm, né, para contribuir ali com a nossa reunião, certo? Então, aqui a gente já vai encerrando, tá? Eu vou primeiro ter que salvar esse vídeo aqui, então vai levar um tempinho, mas daí, se não der hoje, até amanhã eu já envio o link para vocês, lá no grupo, tudo certinho, para vocês fazerem, tá? Ali só a questão, o Ângelo, né? Eu vou mandar aqui para o Ângelo poder acessar pelo Skype. Se o Arthur tá aí, né? Se o Arthur puder avisar o Ângelo, eu vou deixar o link aqui para ele também, tá? Então, desejo um bom restinho de semana para vocês. E aí, nós nos conversamos lá pelo grupo, tá? E aí, eu quero desejar, então, tudo de bom e bons estudos para vocês, que logo, logo a gente retorna, tá bom? Então, um abraço e até mais.